Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso encontro, o nosso momento falando com Deus. Todos os dias aqui através das redes sociais. Eu oro por você e você ora por mim. E aqui partilhamos e meditamos juntos um texto da palavra do Senhor. E hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 a seguir, vai dizer: aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: esse homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra da salvação, responde comigo: glória a vós, Senhor. Ei, olha aqui, 99 justos dentro da igreja, louvando, exaltando. Não agrada tanto o coração do Senhor por apenas aquele pobrezinho, todo arrebentado com as marcas do pecado, porque sofreu de todas as formas, as coisas. Caiu no deserto do mundo, caiu no pecado, saiu da presença de Deus, mas ainda como filho pródigo, então ele pensa e volta ao Senhor. Ou é encontrado por mim e por você, que temos esta obrigação de informar esta pessoa: olha, é hora de voltar. O teu tempo já deu aí, filho, agora é hora de recomeçar. O coração de Deus se alegra muito mais por uma só alma pecadora do que 99 justas que não necessitam de arrependimento. Você captou aí, meu irmão? Que nós não podemos, assim como Deus não desiste. Essa parábola é forte. E aqui ainda existia também os escribas, né, que estavam ali murmurando e apontando da mesma forma. Vai acontecer comigo, com você, Geraldo Guedes, perdendo tempo. Isso aí não tem mais jeito não. Vai acontecer com você, irmão, ó, perde tempo com isso não. E às vezes por conta de aqueles fariseus maldosos que está aí dentro do seu grupo de oração, esses escribas maldosos que estão sentados do teu lado, ao invés de falar: irmão, parabéns pela coragem, pela sua garra, pela sua força de ir em busca, porque eu não consigo, não tenho tempo. Parabéns, estou orando com você. Não, vai ficar apontando você, dizendo: ah, não tem jeito não, ou falando outras coisas. Então, irmãos, hoje o recado de Deus para mim e para você é esse. Da mesma forma que Ele não desiste de mim e de você, nós também não podemos desistir dos nossos. É bem verdade que muitas vezes, às vezes a gente cansa. Você ajuda hoje, ajuda amanhã, e a pessoa está lá. Você ajuda hoje, ajuda amanhã, continua. Mas existe um tempo de Deus. E hoje a palavra então nos faz entender que vale a pena uma só pessoa que volta para Deus. O Senhor alegra mais do que com aquelas 99 justas e juntas ali, que não necessitam de arrependimento. Tem toda a sabedoria, conhece o amor de Deus, experimentou o amor de Deus, sabe o valor da Eucaristia, vai na Santa Missa, serve no grupo de oração. É pessoas que estão encaminhadas. E aquela coitadinha ali, deserta, sofrendo com os ataques do mundo e talvez até sem saber. Uma vítima, uma presa fácil. E nós precisamos anunciar o reino de Deus para essas pessoas. E quem são essas pessoas, Geraldo Guedes? Talvez aquele irmãozinho
que fica fumando maconha lá na esquina e que você passa perto dele até corta a volta. Aquela irmãzinha que às vezes, enfim, são essas pessoas que vivem no erro e que você sabe e que ao invés de você talvez até passar por perto, boa noite, bom dia, tudo bem? O nosso grupo de oração acontece bem ali, você vira ali e tal, desce aqui na capela que tem ali, vai lá visitar a gente, tá bom? Deus abençoe. Às vezes você corta, volta, mas não tem a capacidade de falar um boa noite, um bom dia para uma pessoa que está ali à beira do caminho, quem sabe, precisando de uma palavra. Irmãos, precisamos ser de fato corajoso, como diz a Bíblia, seja forte e corajoso. Precisamos exercer a misericórdia em nós. Então a palavra de hoje nos deixa bem claro. O Jesus andava, aproximou-se de Jesus então os publicanos e os pecadores. Os publicanos e os pecadores aproximou-se dele, e os escribas e os fariseus começavam a apontar Jesus. Começavam a apontar, olha lá, ele come com pessoa de má vida. Então Jesus contou essa parábola, e que hoje para mim e para você abre o nosso entendimento, que Deus não desiste de ninguém. O Senhor não desiste de ninguém, e que Ele hoje, Ele quer fazer na minha e na sua vida, Ele quer construir na minha e na sua história uma nova etapa, uma nova página. Ele quer escrever na nossa história, e hoje, de libertação, de cura, de retorno, de busca, Ele quer fazer. Agora, para isso, meu irmão, minha irmã, Ele conta comigo e com você. E nessa hora que a gente precisa ser forte e ser corajoso, diante dessa palavra, onde o Senhor nos inspira a ir atrás daquela que se perdeu, menosprezada, julgada, apontada, sofrenda. Estas pessoas, eu e você, temos a missão de buscá-las. Vamos conversar com Deus. Espírito Santo de Deus, nos dá hoje o entendimento e a sabedoria para poder sair do nosso lugar em busca daquelas que vivem sofrendo, aquelas que se perderam, Jesus, aquelas que já não sabem mais como caminhar, travada, desanimada, machucada, como aquela ovelha perdida no meio do deserto, talvez. Que o Senhor nos dá hoje o entendimento que é necessário entender que o Senhor não abandona, não esquece, não desiste dos teus. E se somos uma ovelha nas mãos do Senhor, o lobo não tem poder sobre nós. Se somos uma ovelha que estamos diante da misericórdia e do olhar de bondade de Deus, o mal não vai prevalecer contra nós. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria para continuar caminhando e buscando aqueles que se perderam. O nosso papel de missionário, Senhor, que nós possamos exercê-lo com amor, não para se aparecer, mas com o coração cheio, tomado pela tua misericórdia. E quantas pessoas hoje, Jesus, que estão abandonadas, quantas pessoas que fizeram escolhas de sumir pelos caminhos da vida e que hoje não consegue mais retornar porque sente fraca ou sente incapaz. Mas que o Senhor possa estar colocando nos nossos lábios palavras de misericórdias, palavras de autoridade do teu nome, olhar de bondade e misericórdia, e não olhar de julgamento. Senhor, faça em nós e faça de nós um instrumento para construir e reconstruir a história de tantas outras pessoas. Nós clamamos no nome do Senhor. Amém, aleluia e glória a Deus. Queridos irmãos, lembre sempre que Deus é bom, o inimigo não presta. Eu desejo para você paz, amor no teu coração e a potência do Espírito Santo na sua vida. Fique em paz e na paz de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.